Olá, caríssimos. Sejam todos bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos falar sobre a vida consagrada. É a terceira opção para aquele que quer estar na igreja, né? Porque nós falamos da primeira opção, né? Não primeira opção como primeira em escala, mas uma das opções é ser clero, é estar no clero. A outra opção é do leigo, que é a opção natural, ou seja, é a opção que a pessoa já vive na igreja desde o batismo. Ela começa no batismo como leigo. E hoje nós vamos falar sobre a vida consagrada, sobre essa vida separada para para a intimidade com o Senhor. Assim como São João estava íntimo no coração de Deus, ou seja, próximo no coração de Deus. No dia da Santa Ceia, que ele estava reclinado no peito de Jesus, a vida consagrada também é chamada a isto e muitas outras coisas que nós veremos hoje. Eu quero te convidar antes a se inscrever no canal, deixar o seu like, assistir o vídeo até o final, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Compartilhe pelo menos com 3 pessoas diferentes das quais você já compartilhou esses vídeos, tá bom? Além das que você compartilha. Então, talvez eu não alcance essa pessoa com o meu compartilhamento, então você compartilhe este vídeo com outras pessoas, estes outros vídeos com outras pessoas. Esses 3 vídeos nada mais são do que a explicação das 3 formas de vocação da igreja, né? Ou você é leigo, ou você é clero, ou você é vida, ou você está na vida consagrada, chamado à vida consagrada. E é isso que nós falaremos hoje, então. Então, talvez a pessoa tenha alguma dessas 3 vocações, né? Aliás, obviamente a pessoa tem uma dessas 3 vocações. Talvez seja uma vida consagrada. E nós precisamos, então, anunciar Jesus para todas as pessoas, chamá-las como Jesus as chama. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. A vida consagrada são as ovelhas separadas do Senhor. As ovelhas separado, justamente consagrado, é justamente isso, é esse ser separado. Mas ser parado não, mas separado para a vida sagrada, ou seja, para aquilo que é sagrado no Senhor, né? Nós já aprendemos que profano é aquilo que está fora do templo e sagrado ou consagrado é aquilo que está, aliás, consagrado é aquilo que está separado para o templo, para as coisas de Deus, para o culto, né? Então, tudo aquilo que é separado para que Deus seja glorificado, nós chamamos de consagrado, certo? Vamos lá. Para nós começarmos a falar sobre a vida consagrada, nós precisamos falar sobre os conselhos evangélicos. São 3. Estes conselhos evangélicos, o estado da vida de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença, embora não pertença à estrutura hierárquica da igreja, está, no entanto, incontestavelmente ligado à sua vida e santidade. Então, alguém que tem a vida que busca a vida religiosa, que busca a vida consagrada, essa pessoa ela não está ligada à hierarquia da igreja. Nós percebemos, nós vimos na semana retrasada que quem está ligado à hierarquia é o clero, né? Os leigos eles não estão ligados à hierarquia, mas a vida religiosa ela tem aquela semelhança. Será que eles são? Será que não são? Já que eles se separaram assim como os padres também se separaram? Não. Eles não são ligados à estrutura hierárquica da igreja. Porém, eles sim, porém sim, peraí, deixa eu só ajeitar meu vídeo aqui. Porém sim, eles são incontestavelmente ligados à sua vida e à santidade da igreja. Eles são parte fundamental da vida e da santidade da igreja. Os conselhos evangélicos são propostos a todos os discípulos de Cristo e pelo próprio Cristo.
todos os fiéis são chamados à perfeição da caridade, que comporta a obrigação de praticar a castidade, a pobreza e a obediência. Onde Cristo ele nos chama a viver os conselhos evangélicos. Isso aqui, os conselhos evangélicos são vividos, deve ser um convite de Jesus para todas as pessoas. Porém, a vida consagrada, ela vive de uma forma, ela é convidada, chamada a viver de uma forma mais íntima a vida, os conselhos evangélicos. Os conselhos evangélicos são a castidade, o conselho da castidade, da pobreza e da obediência. Onde Jesus ensina isso? Nas 3 tentações que ele ensina. Não só de pão viverá o homem, amarás somente ao Senhor teu Deus e não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando ele fala isso, a igreja nos ensina. Existem outros vídeos, você pode olhar. Acho que, se eu não me engano, até mesmo eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os conselhos evangélicos, sobre as 3 tentações de Cristo, sobre as 3 tentações do cristão, né? E ele fala sobre esses conselhos evangélicos. Os conselhos evangélicos nada mais são do que o remédio para estas tentações. Viver nesse estado de vida de forma estável que caracteriza a vida consagrada a Deus. Ou seja, esses conselhos evangélicos nada mais é do que viver esse estado estável que caracteriza a vida consagrada. O que é essa vida consagrada, então? Como eu falei, o estado de vida consagrada aparece como uma das maneiras de viver uma consagração mais íntima, radicada no batismo e totalmente dedicada a Deus. Então radicado no batismo e totalmente dedicado a Deus, uma consagração íntima. Na vida consagrada, os fiéis propõem-se sob a moção do Espírito Santo. Então são 4 propostas que os fiéis se fazem: seguir Cristo mais de perto, entregar-se a Deus amado acima de todas as coisas, procurar a perfeição da caridade ao serviço do reino e ser na igreja sinal e anúncio da glória do mundo que há de vir. Então, essa pessoa ela propõe seguir a Cristo, entregar-se a Deus, procurar a perfeição da caridade e ser na igreja sinal e anúncio da glória que virá. Da glória que virá. Então, a vida religiosa, aquele que tem o religioso, né, nesse sentido, ele tem um profundo desejo por seguir a Cristo e entregar-se a Deus. E também procurar, né, seguindo Cristo, ele procura essa caridade, a perfeição da caridade. Porque nada mais é uma bola só, é uma mescla só, né? Porque quem segue a Cristo procura então entregar-se a Deus, né? Ninguém segue a Cristo para somente seguir, mas ele se entrega a Deus. E também procura a perfeição da caridade, porque seguir a Cristo é seguir os seus exemplos, é imitá-lo. Então, ele sendo a perfeição da caridade, nós devemos imitá-lo. E assim nós anunciamos como Cristo o reino que há de vir. Uma grande árvore de frondosa ramagem. Esse é outro capítulo, outro parágrafo do catecismo. Formas de vida solitária ou comunitária. Então, a vida religiosa ela pode se diferenciar entre formas de vida solitária ou comunitária. O catecismo compara o corpo de Cristo a uma árvore frondosa. De uma única semente, que é a morte do Senhor na cruz, né? Ele mesmo disse: se a semente não cair por terra e não morrer, não dará frutos. Então, a semente que ele estava falando era dele mesmo. Ele estava falando de si, dizendo que a minha semente, a minha morte, produzirá frutos. Desses frutos brotou inúmeras outras vocações. Esta árvore se ramifica de forma variada em vidas solitárias ou comunitárias. Então nós temos aqui inúmeras vocações, mas todas elas são baseadas em 3 categorias: leigos, consagrados ou clericais, ou vida no clero, ou hierarquia. São
várias famílias religiosas que aumentam a riqueza espiritual, tanto em proveito dos seus próprios membros, como no, de todo o corpo de Cristo. Então, ou seja, são comunidades, são famílias religiosas que buscam a riqueza entre si, dos seus próprios membros, mas também automaticamente ajudam, auxiliam no crescimento do corpo de Cristo. Imitar Cristo de forma mais fiel é o chamado de todos aqueles que são chamados à vida religiosa. Desde as origens da igreja, houve homens e mulheres que se propuseram a imitar Jesus de forma mais fiel. Então, desde o início, houveram pessoas que propuseram esse imitar Jesus de forma mais fiel, cada qual, obviamente, a seu modo, né, levaram uma vida consagrada a Deus. Então, o que acontece? Existem diferentes modos, nós vamos ver todos eles aqui. Existem diferentes modos de vida religiosa, de vida consagrada. Nós veremos nas próximas etapas aqui, ainda hoje, ainda nesse vídeo. Uns vão viver na solidão, outros vão fundar comunidades, famílias religiosas que a igreja, de bom grado, acolheu e aprovou com a sua autoridade. Ou seja, a igreja deve aprovar, acolher e aprovar essas famílias. Certo? Então, nós precisamos ver um pouco dessa autoridade sobre essas famílias religiosas. Os bispos devem esforçar-se sempre por discernir os novos dons de vida consagrada. Então são os bispos, o bispo diocesano, o bispo da diocese da qual a família, da qual a vida religiosa, a congregação religiosa se fundou. É ele que vai discernir se é de Deus ou se não é de Deus. Se devem prosseguir ou se não devem prosseguir. É ele quem discerne os dons da vida consagrada. A aprovação de novas formas de vida consagrada é reservada à sé apostólica. Então, o bispo ele envia o seu desígnio, a sua aprovação ou desaprovação daquela vida consagrada, e a sé apostólica ela dá a sua aprovação. Não basta apenas reunir uns amigos de boa intenção sem seguirem a obediência à Santa Igreja. Lembrando que a obediência é um dos 3 conselhos evangélicos. Então, aquele que vive uma vida consagrada, se não está vivendo na obediência à Igreja, está fora, totalmente fora desta consagração. Amém? Certo? Então vamos continuar. Então agora vamos entender quais são as formas de vida consagrada, que são várias. A primeira forma que o catecismo vai nos apresentar é a dos eremitas. O que são eremitas? Eremita é uma pessoa que vive no ermo, que com intuitos contemplativos ou religiosos. É uma pessoa que vive longe das cidades para fugir ao trato social. Então, não é que a intenção é fugir do trato social, ou seja, fugir da sociedade por medo ou por alguma ferida ou por algum motivo, a pessoa vai fugir do trato social. Não é isso. É no sentido de que no trato social ela perde, ela tem algumas coisas, ela tem algumas obrigações que ela não teria. E essas obrigações afastam ela de uma vida mais íntima. Por isso o eremita, ele se afasta totalmente da sociedade, nesse ermo, com a intenção de ser um contemplativo e um religioso. Basicamente, é a solução para muita gente doida desse mundo. Porque tem muita gente que poderia aprender a viver como os eremitas, para justamente, porque tem muita gente que fala isso, escreve na internet, porque eu não gosto, o problema das pessoas são as pessoas. O problema de trabalhar com o público é o público. Mas o problema, aí a pessoa fala assim, fala isso, mas não tem coragem de ser eremita. Vira aí, ó, a igreja está dando a opção, está dando tá dando a solução para sua vida. Mas brincadeiras à parte,
Vamos continuar aqui. Os eremitas nem sempre fazem profissão pública dos três conselhos evangélicos. Olha aqui, ó. Não é que eles não vivam os três conselhos evangélicos. É que eles não têm necessidade de fazer a profissão pública, ou seja, chegar num povo, numa comunidade e dizer, olha, eu vou viver os três conselhos evangélicos, verdade, pobreza e obediência. Ele não tem necessidade disso. Ele pode simplesmente sair pelo mundo, ir para uma floresta, para um deserto, para algum lugar e viver ali, né? E viver longe da sociedade, vivendo os conselhos evangélicos. Porque eles se apartam do mundo de forma mais estrita. Porque eles se apartam do mundo de forma mais estrita e consagram suas vidas ao louvor a Deus e à salvação do mundo, vivendo no silêncio da solidão, da oração assídua e da penitência. Então aqui, essa salvação do mundo, esse louvor de Deus, obviamente a gente já entende, mas a salvação do mundo é porque eles são intercessores. Eles entregam seu sacrifício, esse sacrifício de se apartar do mundo e outros sacrifícios, obviamente, para que o sacrifício da solidão, da oração assídua e dessas penitências vão levando, obviamente. É como se nós vamos aprender na semana que vem sobre a comunhão dos santos. E essa comunhão dos santos nós veremos que existem bens espirituais, muito mais do que bens materiais, a igreja tem bens espirituais. E essa comunhão entre os bens espirituais, ou seja, o que um ganha, o salário que um ganha, são outros também aproveitam desse salário, né? Não é como no seu trabalho, que no seu trabalho você ganha o seu salário e pode ser que alguém se beneficie do seu salário ou não, né? Isso depende da sua caridade. Mas quando a pessoa num bem espiritual, que é o caso dos eremitas, da vida consagrada em geral, eles acumulam bens para si, eles não acumulam somente para si, mas acumulam também para os outros. Os eremitas manifestam a intimidade pessoal com Cristo. A vida deles se torna uma pregação silenciosa. Não é uma pregação com a palavra, não é uma pregação com a boca, não é uma pregação, mas é uma pregação com a vida. Então você olha para aquela pessoa e você fala, você vê o próprio Cristo vivendo naquela pessoa. Ainda que oculta aos olhos dos homens. Mesmo que você não veja, como eu disse, existem esses bens espirituais e nós nos beneficiamos sem saber. Muitas vezes você se beneficia de pessoas que viveram e vivem assim, dessa forma. É uma vocação especial para encontrar no deserto, e daí vem justamente essa inspiração, né? Inspirados no Cristo que passa 40 dias no deserto, essas pessoas vão viver a vida consagrados no deserto. Encontram no deserto, no combate espiritual, a glória do crucificado. Ou seja, é a glória que o Cristo encontrou no deserto, né, que ele passaria, mas precisaria sofrer nesse combate espiritual. Ele vê, o religioso vê também essa glória de Cristo. Outra forma de viver a vida religiosa são as virgens e as viúvas. Aqui, mais isso. As virgens e as viúvas. Vamos lá. Também, desde a origem da igreja, surgiram as virgens e as viúvas, chamadas pelo Senhor a unirem-se a eles em partilha. A unirem-se a ele. Não, é sem partilha mesmo, isso. É sem partilha no sentido de que elas não entregam sua vida para outras realidades. Tudo que elas fazem, tudo que elas vivem é para o Senhor. Se elas ajudam alguém, é para o Senhor. Se elas cuidam de alguém, é para o Senhor. Seja no cuidado espiritual, seja no cuidado físico também. Muitas dessas religiosas vão se especializar na enfermaria, no cuidado dos doentes, dos pobres, daqueles que estão desamparados. Muitas dessas pessoas, virgens e viúvas, que são as religiosas, elas vão viver, elas vão buscar viver
uma vida inteiramente para Deus, numa liberdade maior de coração, de corpo e de espírito. Então elas têm uma liberdade, porque elas não estão apegadas, elas não estão prisioneiras de nenhuma pessoa, nenhuma outra pessoa no mundo. Elas não têm uma família para cuidar, elas não têm uma necessidade de cuidar, uma responsabilidade de cuidar de outra pessoa. Então, é uma forma de vida aprovada pela igreja. É uma forma de vida aprovada pela igreja. E vivem no estado da virgindade ou da castidade perpétua. As viúvas, obviamente, elas não vivem uma virgindade, mas elas vivem uma castidade perpétua, que é o quê? É uma castidade que elas vão procurar viver até o fim das suas vidas, certo? Então, é um compromisso que elas mesmas fazem. Elas mesmas fazem. São esposas de Cristo, são chamadas a ser esposas de Cristo. São consagradas a Deus pelo bispo diocesano, segundo o rito litúrgico. Então, existe um rito próprio para se tornar viúva ou virgem perpétua na igreja. Se tornam, assim, esposas de Cristo e dedicam-se ao serviço da igreja. Então, o bispo vai designar essas mulheres para aquilo que for serviço da igreja, aquilo que for necessidade da igreja. Elas estarão intimamente ligadas ao bispo ou a paróquias próximas a elas, né? Paróquias grandes também ligadas a ela na intercessão, na busca da santidade. E se você olhar, são as famosas carolas, né? Aquelas mulheres que estão ali na igreja, não se casaram, né? Você nunca vê elas procurando, falando de se casar, de procurar um marido, alguma coisa assim. Por quê? Porque justamente elas encontraram no serviço da igreja, nesse entregar a sua virgindade ou a sua viuvez, para que outras pessoas pudessem se beneficiar. Por este rito solene, que é um rito que a própria igreja faz, né? É uma que se chama consagração das virgens. A virgem é constituída como uma pessoa consagrada, ou seja, separada para o sagrado, sinal também transcendente do amor da igreja a Cristo. Ou seja, é a própria manifestação do amor da igreja para com Cristo, né? Esse amor que é separado, esse amor que é unânime, que é supremo, que é sublime para Cristo. E também uma imagem escatológica da esposa celeste e da vida futura. O que é escatologia? Escatologia é tudo aquilo que refere-se ao fim dos tempos. Refere-se ao fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, a esposa que somos nós, igreja, nos uniremos ao Cristo. Nada mais é do que isso. Inclusive, essa união com Cristo dos santos é que permite os santos interceder. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, o próprio Cristo. Mas aqueles que se unem ao Cristo intercedem com Cristo ao Pai. Entendeu? Então, não existem outros intercessores. Não existe outro intercessor. A Virgem Maria, ela é intercessora? Ela é intercessora na união com Cristo. Os santos são intercessores? São intercessores na união com Cristo. E é Cristo que intercede. É Cristo que intercede através das ações também de outras pessoas, da intercessão de outras pessoas. Certo? Então, aqui são chamadas as viúvas e as virgens. Qual é o chamado real das virgens e das viúvas? É a mulher que vive no mundo. Ela não vive no mundo no sentido de que ela é do mundo, mas ela vive no mundo, é diferente. Na oração, elas vivem na oração, na penitência, no serviço dos irmãos e no trabalho apostólico, certo? Então ela, nesse trabalho de envio, nessa oração, na penitência e no serviço dos irmãos. As virgens consagradas podem associar-se para observarem mais fielmente os seus propósitos. Então, as virgens consagradas podem se associar, no sentido de que elas podem viver na mesma casa, umas com as outras, né? Então, já que tem uma ali, ela vai viver numa casa, pagando conta e tudo mais, tal, e às vezes não tendo como pagar, né? Como pagar a sua conta, então elas vivem unidas ali. A igreja
às vezes pode sustentá-las, ou a providência pode sustentá-las, pessoas leigas podem ajudá-las com contribuições, com ofertas e tudo mais, né? Ou podem também viver uma vida no trabalho. Eu posso estar enganado se elas podem viver no trabalho, mas elas vivem ali no trabalho delas e todo o dinheiro delas é voltado justamente para isso, para essa realidade. Também temos a vida religiosa, que se diferencia um pouco das virgens e das viúvas, porque as virgens e das viúvas é como se fossem, desculpe falar, né, mas assim, mas é uma vida religiosa amadora, ou seja, a pessoa ela não tem uma identidade própria de vocação, uma identidade própria de vocação. E a vida religiosa ela vai ser a mesma coisa das virgens, né, mas com uma identidade. Aí você vê uma identidade visual, não só visual, mas também própria de cada vida religiosa. E como é essa vida religiosa? Desde os primeiros séculos também, no cristianismo, foi instituída canonicamente pela Igreja a vida religiosa. Esta vida religiosa diferencia-se das outras formas de vida consagrada pelo aspecto cultual, ou seja, pela forma como elas cultuam, pelas formas como elas vivem o culto a Deus. O aspecto cultual é a forma como se guia a sua religiosidade. Então, essa identidade visual, essa identidade que você vê nas pessoas, que você vê na. Opa, é isso aqui, deixa assim. É a forma como a pessoa guia a sua religiosidade. E muitas vezes ela vai ter uma identidade, ela vai ter um próprio caminho a seguir. Nós vamos falar ainda mais. Então a vida religiosa ela professa publicamente os conselhos evangélicos. Os eremitas eles não têm necessidade de professar publicamente, as religiosas sim professam publicamente conselhos evangélicos, além de vivê-los, professam publicamente. Encarna a vida fraterna em comum. Então elas vivem, elas têm lembra que as virgens e as viúvas elas podem viver uma vida fraterna em comum, elas podem viver ou não viver. As religiosas elas encarnam, elas vivem essa vida fraterna. Elas são obrigadas a viver uma vida, aliás, obrigadas não, é natural que elas vivam uma vida fraterna, certo? Também tem o testemunho a respeito da união de Cristo e da igreja. Ou seja, elas são a forma visível, o sacramento, o sinal visível dessa união de Cristo com a igreja. Exemplos de vidas religiosas que nós temos são as agostinianas, as anunciadas, as beneditinas, os beneditinas, os mercedários, os betlemitas, as carmelitas, os cartuchos, celestes, clarissas, concepcionistas. Quando eu estou falando aqui, parece que eu estou falando só de mulheres, mas homens também. Cartuchos, celestes, clarissas, concepcionistas, franciscanos e franciscanas, dominicanos, mínimos, jerônimos, trapistas, visitandinas. E aí tem inúmeras outras, obviamente, né? Não é algo que não é algo que não é algo que uma pessoa não possa ver, né? Você já viu alguma dessas freiras numa missa, numa igreja, algum lugar? Então é natural, pelo menos por foto. A vida religiosa faz parte do mistério da igreja. A vida religiosa é um dom que a igreja recebe do Senhor, do seu Senhor, e oferece a ele. Então é um dom que recebe e oferece. Eu recebo de Cristo e eu dou novamente a Cristo, como um estado de vida estável, como um perfeito ciclo. Deus me dá, eu retribuo dando a ele. Assim a igreja pode, ao mesmo tempo, manifestar Cristo e reconhecer-se como esposa do Salvador. Então, é justamente esse papel da esposa que trabalha em função daquilo que o esposo oferece. Como se fosse um esposo que traz todo o bem, que traz o salário dele, todo o salário dele para casa e oferece à esposa. Essa esposa vai lá no supermercado, compra
compra as coisas, prepara o alimento e oferece novamente ao esposo. Então, assim é essa vida religiosa. A vida religiosa, então, a religiosidade, a vida religiosa é convidada a significar, nas suas variadas formas, a própria caridade de Deus em linguagem do nosso tempo. Ou seja, ela deve traduzir aquilo que ela vive, aquilo que são os tempos dela, aliás, ela deve traduzir o que Cristo, essa união com Cristo, a caridade de Deus nos tempos atuais. Ou seja, há 1000 anos atrás, a caridade de Cristo era vivida de uma outra forma. Não no sentido de a caridade de Cristo, mas a necessidade das pessoas era uma. A necessidade das pessoas no nosso tempo é outra. É diferente dos tempos de 1000 anos, de 2000 anos atrás. Você consegue entender isso? As pessoas hoje elas têm outras necessidades. Às vezes é até uma forma de chamar. Por exemplo, aqui tem muitas psicólogas. Por que hoje não se tem uma vida religiosa onde as pessoas sejam psicólogas? Elas são formadas justamente nisso. Tá vendo? É algo que a gente pode pensar. Por quê? Porque é uma necessidade do tempo atual. Pessoas que pessoas que não têm como que eu posso falar? Pessoas que não têm as pessoas hoje têm um psicológico muito frágil. Então, poderia ser uma necessidade da igreja somente ter religiosas psicólogas, ou seja, formadas mesmo. Também elas são cooperadoras do bispo. Elas são mais intimamente cooperadoras do bispo. Todas as religiosas têm o lugar de cooperadoras do bispo diocesano na sua função pastoral. Ou seja, você se lembra das funções do bispo, né? Uma das funções dele é ser pastor, é pastorear as ovelhas. E essas religiosas, lembra quando eu disse dos bispos que existem alguns leigos e alguns consagrados que auxiliam? Então, as irmãs, as religiosas, ou os religiosos, eles mais intimamente, são chamados a essa realidade de auxiliar o bispo em conselhos, em ser a voz e a visão do bispo nessa necessidade de pastorear as ovelhas. Então, elas implantam e expandem, implantar e expandir a missão da igreja. Então, a história confirma os grandes méritos das famílias religiosas na propagação da fé e na formação de novas igrejas, desde as antigas instituições monásticas e as ordens medievais até as congregações modernas. Então, é uma necessidade que ainda se existam irmãs, irmãos, consagrados religiosos, né, nessa realidade. Outra forma de vida consagrada são as vidas seculares. Deixa eu fechar todos aqui. Nossa, não fechei quase nenhum, né? Agora nós temos os institutos seculares. O que são os institutos seculares? O instituto secular é um instituto de vida consagrada em que os fiéis, vivendo no século, se esforçam por atingir a perfeição da caridade e por contribuir para a santificação do mundo. Então eles vivem no mundo, eles não vivem apartados como os eremitas ou como as freiras, né, que vivem ainda que auxiliando o bispo, mas eles não vivem separados. Então são institutos de vida consagrada em que os fiéis, vivendo no século, vivendo no mundo, se esforçam para atingir a perfeição da caridade e por contribuir para a santificação. Por que essa palavra se esforça? Por que o catecismo usa essa palavra se esforçam? Justamente porque as irmãs, elas vivem os religiosos consagrados, eles vivem de uma forma natural essa intimidade e a perfeição cristã. Não natural porque
elas não podem pecar lá e elas não podem não amar. Não é isso. Mas é que tudo vai concorrendo, né, para que elas vivam essa realidade. Porém, obviamente, ela pode renegar isso, né? Em pecado, ela pode renegar isso. Mas o fiel do instituto secular, ele ele tem que ter um esforço muito maior para atingir essa perfeição cristã, porque ele está no mundo ainda. Os membros destes institutos separam, ou seja, consagram as suas vidas para esta santificação do mundo. Então, eles vivem para a santificação do mundo. O objetivo deles é santificar o mundo através das suas atitudes. Tomam parte na tarefa da evangelização da igreja no mundo e a partir do mundo. Ou seja, eles evangelizam, levam o evangelho no mundo e a partir do mundo. Ou seja, eles continuam presentes no mundo. Sua presença atua como fermento que faz crescer a massa. O testemunho de vida cristã deles visa ordenar as realidades temporais e impregnar o mundo com a força do evangelho. Ou seja, são aquelas pessoas, impregnar com a força do evangelho é justamente isso. Olha, ele vai ser um advogado. Ele vai ser um advogado. Mas ele vai ser um advogado que vive o evangelho. Ele vai ser um médico. Mas ele vai ser um médico que vive o evangelho. Ele vai ser um jogador de futebol. Ele vai ser um jogador de futebol que vive o evangelho. Então, existem inúmeros institutos seculares, ou seja, nesse sentido, institutos seculares, carismas que são auxílios para a igreja, que as pessoas vivem normalmente. As pessoas ainda vivem elas buscam levar a sua vida 100% para a evangelização. Assumem por vínculos sagrados os conselhos evangélicos. Então elas também assumem publicamente os conselhos evangélicos. Mantém entre si a comunhão e a fraternidade próprias do seu teor de vida secular. Então, mantém entre si uma comunhão fraterna, próprias do seu teor, ou seja, daquilo que elas são chamadas a viver. Também nós temos as sociedades de vida apostólica. O que são sociedades de vida apostólica? São aquelas que se aproximam das diversas formas de vida consagrada, características das sociedades de vida apostólicas. Elas não têm votos religiosos. Elas também não, elas prosseguem o fim apostólico próprio da sociedade, ou seja, levar o evangelho às outras pessoas, vivendo em comum a vida fraterna de acordo com a própria forma de vida, ou seja, com aquilo que é próprio do seu carisma, próprio deles mesmo, da sua própria identidade. Tendem pela observância das constituições à perfeição da caridade também, né? Você vê que a perfeição da caridade ela está sempre ligada a essas vidas religiosas e também os conselhos evangélicos. Entre elas, há sociedades cujos membros assumem os conselhos evangélicos segundo as suas condições. Então, eles vivem a pobreza. Vamos falar um pouquinho dos conselhos evangélicos? Né? Antes de nós terminarmos aqui, falar um pouquinho dos conselhos evangélicos. Então, a castidade, aí agora que nós vimos todas essas formas de vida religiosa, vamos observar para cada um delas. A castidade ela vai ser vivida no seu âmbito. Então, se as pessoas se elas são casadas, porque existem vida religiosa e casados também, né? Se eles são casados, eles vão viver a castidade no seu âmbito matrimonial. Mas se eles são religiosos, que obviamente é a maioria da vida religiosa, eles vão viver a castidade no seu pleno. Viver a castidade, quando nós formos falar sobre a castidade, nós vamos entender que castidade não é só abster-se da vida sexual. Não é isso. Castidade é doar a sua pureza, doar aquilo que é puro para não se... e também viver a castidade é justamente você não se contaminar
com as impurezas do mundo. Com as impurezas do mundo. Então, e entregar, e não só não se contaminar, mas também entregar essa pureza. É como uma água pura. É como alguém que oferece a pureza da água para as pessoas. Certo? Castidade. Pobreza. Essa pobreza, existem pessoas que vão viver da providência, pessoas que vão viver de outros meios, ou vivendo do seu trabalho ali, mas trabalhos manuais, fazendo terços, artigos religiosos, alguma coisa assim, ou na evangelização, na missão e tudo mais, por diante, e assim por diante, né? Também de pessoas de, de, de pessoas que vão viver aquilo, ou seja, a pessoa trabalha, a pessoa tem o seu trabalho ali, e ela vai usar do seu salário para que, para que o bem seja feito. E aí as pessoas podem dizer, mas então quem vive a pobreza não pode ter salário, não pode ter dinheiro? Pode, mas ela não pode se apegar. Viver a pobreza é não se apegar aos bens materiais de forma estrita. Ela está observando aqui. Não que as outras pessoas não devam viver isso, né? Não devam viver desapego aos bens materiais. Mas ela vive de uma forma mais explícita. E a obediência também. Obediência aos seus superiores, à igreja, aquilo que. E principalmente, obviamente, a Deus. Certo? Para nós finalizarmos, como eu disse, os vídeos serão mais curtos agora. Para nós finalizarmos, nós precisamos falar sobre essa consagração e missão que é própria de todas as pessoas. Anunciar o rei que vem. Todo batizado já é consagrado. Então você que foi batizado, você já é consagrado a Deus para essa missão, para viver a castidade, a pobreza e a obediência na sua vida, na sua forma de vida. Todo aquele que se entregou ao batismo se consagrou a Deus para seu serviço e para o bem da igreja. É chamado ao serviço e o bem. Qual é o serviço da igreja? O serviço da igreja é a evangelização. Sempre. A igreja, o único objetivo da igreja é evangelizar. Aqueles que professam os conselhos evangélicos têm por missão viver a sua consagração. E por estarem dedicados ao serviço da igreja, têm a obrigação de trabalhar na ação missionária segundo a índole própria do instituto que eles vivem. São sinais particulares da redenção, ou seja, todo batizado, todo consagrado é um sinal particular da redenção. A vida consagrada surge como um sinal particular do mistério da redenção. E devem, então, seguir e imitar Cristo mais de perto, manifestar mais claramente o seu aniquilamento, entrar mais profundamente presente no coração de Cristo aos seus contemporâneos. Seguem um caminho mais estreito que estimulam seus irmãos pelo exemplo. E dá este esplêndido e sublime testemunho. O testemunho da vida consagrada é este. Então, eles vivem mais perto, mais claro, mais profundamente e mais estreitamente na vida de Cristo. E o testemunho deles é: o mundo não pode ser transfigurado e oferecido a Deus sem o Espírito das bem-aventuranças. Ou seja, é nas bem-aventuranças, é nas pessoas vivendo, é com as pessoas vivendo as bem-aventuranças Cristo que o mundo será transfigurado e oferecido. Então o mundo precisa se converter. As pessoas no mundo precisam se converter. Como elas vão se converter? Com o meu testemunho, com o seu testemunho, principalmente, obviamente, nós estamos falando da vida consagrada também, com o testemunho deles também, no mundo. E assim eles esse testemunho vivendo as bem-aventuranças vai transfigurar e oferecer a Cristo um mundo convertido. Para nós finalizarmos, esse testemunho deve, seja ele público ou seja ele de forma discreta, seja ele público, seja ele de forma discreta, é o mesmo testemunho. A vinda de Cristo para todos os consagrados a origem e a meta de suas vidas. Ou seja,
vivem para o céu. Vivem para que, quando Cristo vier na sua vida ou na vida dos outros, as pessoas ou eles estejam preparados. Para nós finalizarmos, vou ler esse trechinho da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II que fala assim: como o povo de Deus, deixa assim, como o povo de Deus não tem na terra cidade permanente, o estado religioso manifesta a todos os crentes a presença já neste mundo dos bens celestes, dá testemunho da vida nova e eterna adquirida pela redenção de Cristo e anuncia a ressurreição futura e a glória celeste. O que ele quer dizer? O que o Concílio Vaticano II diz? O que a Lumen Gentium, a Lumen Gentium vai dizer aqui? Ela vai dizer justamente isso, que nós não temos uma cidade permanente, uma morada permanente aqui neste mundo. E a vida religiosa, ela vai nos alertar, nos lembrar, nos relembrar sempre disso, que nós não somos daqui. Que nós não somos daqui. Então, o objetivo é viver como eles, eternamente. A vida consagrada, quando nós estarmos no céu, nós teremos a nossa vida inteira consagrada ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Que nós possamos ficar selados na proteção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de nós finalizarmos, quero te convidar novamente a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Compartilha com outras pessoas esse vídeo também. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Estou fazendo outros vídeos também, vídeos curtos também. Ativa o sininho para que outros vídeos, quando surgir, você assistir também. Shorts, coisas pequenas que eu posto quando Deus inspira algo, quando Deus me inspira algo que seja para compartilhar, nada mais justo do que compartilhar com vocês e você também ficar sabendo dessas inspirações, para que a sua vida também seja inspirada e guiada pelo Senhor. Bem? Assim como a minha vida é, ok? Então, Deus abençoe a sua vida.